Podemos sentar. Prezados irmãos e irmãs, você que acompanha a liturgia da igreja, hoje com esta festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o recém-nascido menino Jesus, que se torna adulto, que é batizado e que vai em missão. A igreja, com esta festa, ela encerra o tempo natalino, né? E já vamos, na próxima semana, já iniciar o novo tempo litúrgico. A igreja, na sua liturgia, ela vive os tempos litúrgicos, e é nesses tempos que nós vamos sendo evangelizados e catequizados. E hoje é uma ocasião também importante, porque quando fala do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui eu chamo a atenção para alguns pais e mães que às vezes descuidam desse sacramento tão importante. Pode ser ou por ignorância, né? Talvez não sabe, nunca ouviu falar sobre o que é o batismo e a necessidade de receber o batismo. Veja, o Evangelho nos narra que Jesus foi até João Batista, se deslocou, foi até João porque João batizava as pessoas como remissão dos pecados. A pessoa que se submetia ao batismo, era um batismo de penitência, era uma declaração de que ao ser batizada ela estava se convertendo, mudando de vida, né? Deixando os pecados e assumindo uma nova vida. Por isso recebia o batismo como um sinal concreto desse propósito. Interessante que Jesus, que depois vai instituir o batismo, né? Ele sendo Deus, veja só, vai até João Batista e pede para João batizá-lo. João acha estranho, diz aqui que João protestou e diz: eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Claro que João não entende ainda, mas no pensamento dele ele não está errado, né? Nós poderíamos perguntar até que necessidade tinha Jesus, que é Deus, de receber o batismo, se ele depois vai ser o próprio, aquele que vai instituir o sacramento do batismo. Porque todos os sacramentos que nós temos na igreja, todos eles, os 7 sacramentos, foram instituídos por Jesus Cristo. E nesse momento, quando Jesus é batizado, veja o que acontece. Depois de ser batizado, Jesus saiu da água, então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus, que desceu sobre ele em forma de pomba, né? E do céu uma voz que dizia: este é meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Esta voz é a voz de Deus. É Deus que dá testemunho, né? Assim como aconteceu conosco, com cada um de nós, que no dia em que nós fomos batizados, é uma declaração de Deus dizendo: este filho, esta filha que foi batizado é meu, pertence a mim. Meu filho, minha filha muito amado, onde eu coloquei todo o meu agrado. Isso não aconteceu só com Jesus, isso acontece conosco. Aconteceu no dia em que você e eu, o pai e a mãe, nos levou até uma igreja, e lá nós fomos batizados, portanto, passamos a ser filhos de Deus, e aqui a chamada que o padre faz, com carinho e respeito, né? Mas não posso deixar de não fazer, porque não é incomum a gente ver tantas crianças que ainda não receberam o batismo. São muitas as crianças que não receberam o batismo, e veja, é pelo batismo que a criança se torna filho de Deus. Pelo batismo.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. São palavras do próprio Jesus Cristo. Então, se você é pai, um bom pai, uma boa mãe, talvez você, pode ser que alguns não saibam, mas se está ouvindo, a responsabilidade é maior ainda. Ah, mas eu não sabia, pois agora você está sabendo. E que bom que o padre está falando, porque a televisão, as novelas não vão falar disso, né? Não falam de batismo. Eles não estão preocupados não é só com o batismo, não estão preocupados com a tua salvação, né? Estão preocupados com o mundo aqui só. O outro mundo, por isso que não falam das coisas do outro mundo. Uma porque não acreditam também. Não professam, não têm fé. Então, não comento. Então vocês têm que ficar contentes e felizes quando na igreja ainda tem padres que falam sobre isso, né? Porque tem alguns que também parece que esqueceram dessa missão de alertar. Eu conheço muitas crianças, muitas famílias, vocês também. Às vezes nem o pai nem a mãe foi batizado. Não é só a criança não. Tem muitos adultos aí que não receberam o batismo. Jesus, sendo Deus, se fez batizar. Se o próprio autor do batismo quis ser batizado, como é que eu não vou ser batizado? A igreja sempre ensinou, todo o católico que diz católico e não sabe, então não é católico, nunca foi. O catecismo da igreja católica, a igreja há 2026 anos diz essa mesma coisa que eu vou dizer agora, 2026 anos, viu? Não, parece que não é muito tempo, mas é 2026 anos que a igreja ensina. Que as crianças tão logo venham ao mundo, os pais as apresentem para o batismo na fé da igreja. A igreja fala isso há mais de 2 séculos. Tão logo venham ao mundo, sejam apresentadas para o batismo na fé da igreja. Por quê? Porque se trata da filiação. Veja, quando Jesus é batizado, estamos falando de Jesus. Uma voz do céu disse, e essa voz é a voz de quem? É a voz de Deus, confirmando, declarando, este que está sendo batizado é meu filho muito amado. Esta mesma declaração, essa identificação de ser filho e filha de Deus acontece no dia do nosso batismo. Somos reconhecidos e reconhecidas como filhos e filhas de Deus. Aqui a catequese batismal tem um trabalho, uma missão bonita, a fazer com pai, mãe, padrinho, madrinha, sobre esse sacramento tão fundo. Veja, é um sacramento que diz respeito à filiação divina. É um sacramento que diz respeito à salvação, à vida eterna. Então, se você que, mesmo sendo adulto, se você ainda não recebeu o batismo, uma luz não é nem amarela, é uma luz vermelha já explodindo. Se eu falasse amarelo, seria muito suave. Se você ainda não foi batizado, procure a igreja. Procure o sacerdote, converse com ele. Vá até a paróquia. Converse com a pastoral do batismo. Peça o que deve fazer, o que eu faço. Se oriente, não fique na ignorância, não brinque com a tua salvação. A igreja diz que ninguém pode receber validamente nenhum sacramento se não foi primeiro batizado. Nenhum sacramento pode ser recebido se a pessoa ainda não foi batizada, porque é a porta de entrada
para receber validamente os demais sacramentos é pelo batismo. E é pelo batismo que a pessoa é reconhecida como sujeita de direitos e deveres na igreja. A pergunta que faz, quando que ela é pessoa na igreja? Ela é pessoa na igreja a partir do batismo. Pessoa sujeita, né, de direitos e deveres depois do batismo. Quando vocês nasceram, né, você que é pai e mãe, foi a primeira coisa que você fez para reconhecer publicamente que o filho é teu? Você fez o quê? Você foi num cartório e fez o quê? Um registro de nascimento. E por que você não fez o batismo do teu filho? No registro de nascimento você declara, não, esse é meu filho, esta é minha filha, emite um documento, registra, é meu filho. E o batismo? O que diz aqui? Do céu uma voz que dizia, este é meu filho, muito amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado. Então, querido pai e mãe, verifique, você que está em casa ouvindo, que essa homilia seja, além de ser uma catequese, que toda homilia deve ser catequética, né, seja também uma maneira de você se questionar. Se você ainda não recebeu o batismo, eu estou falando do primeiro sacramento, mas tem tantos outros, tem batismo, tem primeira Eucaristia, tem crisma, são os 3 primeiros sacramentos da iniciação cristã que todos deveriam receber. Os 3 primeiros, batismo, primeira Eucaristia e confirmação, crisma. São os sacramentos da iniciação cristã, que todo bom cristão e bom católico deveria receber. Portanto, se você ainda não recebeu, tem tempo. Enquanto há vida, há tempo. Procure, converse. Eu vejo aí no mundo, a gente quando tem alguma dúvida, vai atrás, busca, lê, pesquisa, que bom, isso mesmo. E para as coisas de Deus, será que não precisamos pesquisar? Não, está tudo certo. Às vezes a vida da pessoa está tudo errada. Não ainda nem fez o batismo, nem recebeu o sacramento, o primeiro sacramento. Quando o padre fala isso, fala para orientar vocês, não leve a mal. Fala por amor e carinho, porque sabe do que está falando. E do valor, a importância e a necessidade que tem esse sacramento. E que, repito, muitos não receberam. Não só crianças, mas muitas pessoas adultas, né, por aí, que não receberam sequer o batismo. Mas há esperança, né? Basta querer, a igreja está aberta para acolher. Por isso existem as pastorais em movimentos. Aqui nesse caso é a pastoral do batismo, como tem a pastoral matrimonial, como tem a catequese. Então a igreja, ela dos seus ministérios, né, nas suas pastorais e movimentos, ela acolhe todos, vai identificar, né, se aquela pessoa precisa receber esse sacramento, batismo, ou crisma, ou vai encaminhar, vai receber uma catequese, vai receber uma formação e vai receber um sacramento indispensável, fundamental, porque diz respeito a algo de muito importante, que é a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Aquela expressão de Jesus que diz, tudo o que ligar na terra será ligado no céu. Mas ele disse também outra coisa, tudo o que desligar da terra também será desligado. Não vamos ficar só com a parte bonita. Tudo o que ligar, e o batismo liga. O não batismo desliga.
Vocês entenderam? O padre tem que desenhar, acho que está muito claro. Tudo o que ligar na terra, através da igreja, será ligado no céu. Mas tudo que desligar, também será desligado. Veja se você está ligado ou desligado. Beleza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.